Selva bonita e bonita, bora estudar para concurso militar junto comigo? Olha só que maravilha, vou deixar um simulado completo EAR aqui na plataforma para vocês, então bora conferir. A EAR trabalha com 24 questões de língua portuguesa, geralmente tem apenas um texto de apoio, no máximo dois, variando entre um verbal e uma tirinha não verbal, aliás mista, e dessa interpretação 4 questões, o restante é gramatical. Então é um concurso que você precisa estudar gramática mais afinco, certo? Então separei esse seguinte texto: o padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais na véspera sobre a greve do pão dormido. Do resto, não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas para não incomodar os moradores, avisava gritando: "Não há ninguém, é o padeiro." Interroguei uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. Muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Eu era rapaz naquele tempo, e às vezes me julgava importante, porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, e uma crônica ou artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil ali e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Bonitos, temos aí um gênero chamado crônica, que justamente aproveita algo do cotidiano, uma situação, e faz uma reflexão. Pode ser uma reflexão argumentativa, pode ser narrativa, pode ser esportiva, enfim. Mas parte do princípio de um fato do cotidiano e eu transformo numa narrativa. Então, gênero crônica, tipologia narrativa. Início, meio e fim, local, personagens, narrador, e assim sucessivamente. Analisar o gênero textual ajuda na interpretação também. A partir da interpretação da crônica, tendo em vista o seu foco fundamental, é adequado afirmar que visa. Então, que visa qual é o objetivo dessa crônica? Debater a pertinência da greve, tanto que ele diz que não é nem dos padeiros, é dos chefes. Discutir a postura de serviçais diante de seus pares. Não, o exemplo da empregada falando que o padeiro não era ninguém é só porque o padeiro contou como surgiu a frase. Mostrar a importância de profissões consideradas menores também não é esse o foco. Tem apenas 3 profissões que perpassam ali. A própria do personagem que é jornalista, do padeiro e da empregada doméstica. Propor uma reflexão sobre a atividade profissional do autor. A partir da frase do padeiro, ele se dá conta que ele também passou por um tempo sendo ninguém. D de dentista. Embora não seja uma palavra muito utilizada no português do Brasil, é possível, tendo em vista o contexto, aferir o sentido da palavra abluções. Está na primeira frase, tá? No primeiro período do primeiro parágrafo. Acordo cedo, faço minhas abluções, vou passar a água do café. Fica implícito, então, que é fazer as necessidades básicas, como ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô, tomar um banho, escovar os dentes, tá? Pode englobar tudo isso. Aí o que acontece? Assinale a alternativa cujo conteúdo apresenta uma explicação para a escolha desse termo.
lembrando que é uma crônica publicada no jornal, tá? Então, tornar o texto mais erudito não é uma palavra que vai tornar o texto todo erudito. Evitar um termo mais vulgar, ficaria estranho, né? Na coluna do jornal sair fazer xixi. Exibir conhecimento acerca da língua não tem exibicionismo. Ostentar habilidades também não. B de Brasileirão de fato. É a questão do contexto, que palavra utilizar para aquele gênero, naquele suporte a ser publicado. A crônica, enquanto texto que flutua entre o literário e o jornalístico, faz uso tanto de uma linguagem mais objetiva e direta, quanto de uma mais figurativa e poética, tendo em vista tal aspecto, indica alternativa, cujo conteúdo é uma linguagem conotativa, figurada. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Tem uma comparação sobre trabalho, tá? Denotativo. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci. Tomar café, lembrança, denotativo. Nada diferente. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta do lar, e dentro do meu coração eu recebi a lição da humildade. Tem como eu colocar algo dentro do meu coração? Não. Então, isso é sentido figurado, conotativo. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Ações denotativas. Então, de fato, para combinar, C de conotativo. E nossa última questão da interpretação traz aí o último parágrafo para a leitura e um trecho destacado, não é ninguém, é o padeiro. Analise o papel do trecho destacado e assinale a alternativa que responde à pergunta. Qual é a função desse excerto no parágrafo? Então, considerando todo o fechamento e essa parte em especial. Acentuar a dignidade do padeiro personagem? Não, né? Ele evidencia a dignidade. Mostrar que mais importante que o jornal é o pão? Não, não há uma briga sobre isso. Relativizar a importância que o narrador atribui a si. Ou seja, ele se dá conta que outras pessoas, né, também às vezes são esquecidas na sua profissão. Ele achava que só ele era importante, mas não é. Então, por isso, relativizar. Ou equalizar o trabalho do jornalista como o do padeiro, ele não deixa numa comparação 100% igual. Então, C de campeão. E aí já adentramos a nossa gramática. Em como tiver a ideia de gritar aquilo, a palavra destacada funciona como advérbio interrogativo. Temos uma pergunta direta, então sim, aqui o como é um advérbio interrogativo, correto. Eu também, como os padeiros, fazia o trabalho. Como atua na função do advérbio de modo? Não, é uma conjunção comparativa. No excerto, o jornal ainda quentinho da máquina como pão saído de forma. De novo, outra comparação. Como é uma conjunção coordenativa? Não, porque quando é comparativa, ela é subordinativa. Tá? Nós não temos comparações na coordenação. Então, apenas a 1 correta, A de azul. Qual a explicação está correta quanto à acentuação da palavra? Tá? Acentuação gráfica. Saído. Temos um hiato com I tônico na sílaba? Já temos aí a correta. Lembrem que o I ou o tônico sozinhos na sílaba ou seguidos de S, tá? Sozinho ou seguido de S, né? Is e us, recebem acento tônico, tá? Hiato. Café monossílabo não é monossílabo, é oxítona terminada em E. Mágoa, proparoxítona, não, ela é paroxítona, nós temos paroxítona terminada em ditongo, mágoa. Crônica, agora sim é uma proparoxítona. E aí as proparoxítonas todas são acentuadas, não com terminações específicas. As palavras em língua portuguesa são oriundas de diversos processos de formação. Sobre a derivação regressiva, todos os termos abaixo são representativos, exceto. Primeiro ponto, lembra que regressiva é aquela que nós criamos uma palavra retirando um pedaço, geralmente do verbo, vira um substantivo que indica ação. Então, por exemplo, eu tenho pescar, perco o R, eu crio o substantivo a pesca, tá? E aí, para não perder a questão, todos são representativos, exceto. Então, a única que não é. Boteco vem de botequim, então é regressiva.
Agito, do verbo agitar, regressiva. Beijo, de beijar, regressiva. O não que a criança escutou a fez chorar. Não é um advérbio, não tem nenhuma mudança escrita, recebeu o artigo na frente, vira derivação imprópria, bonitos. Ou seja, é aquela que nós modificamos a classe gramatical sem mexer na estrutura da palavra. De doidão. Assinale a alternativa incorreta. O que temos aqui? Gênero do substantivo. Dentista é um substantivo comum de dois gêneros. O dentista, a dentista. Posso trocar o artigo na frente, comum de dois gêneros. Correto. Tatu macho e tatu fêmea são exemplos de substantivos epicenos. Correto. Quando eu não tenho, por exemplo, gato, gata, né, masculino, feminino, eu só tenho tatu para o macho e para a fêmea, é considerado substantivo epiceno. Policial é um substantivo sobrecomum. Sobrecomum é aquele que eu não modifico o artigo. Por exemplo, a criança. Vou usar para menino e para menina. Mas eu posso dizer o policial e a policial, assim como dentista. Então, na verdade, é comum de dois gêneros. Amigo e amiga são biformes, né? Tenho a versão masculina e feminina, bi. Correto. C de campeão. Indica a alternativa em que não é atribuída a ideia de superlativo do adjetivo. Nós podemos ter o superlativo com o acréscimo de um advérbio intensificando esse adjetivo ou colocando, né, um prefixo ou um sufixo para marcar esse advérbio, essa intensidade. Então, aqui não é atribuída. Aparece muito, né, na prova, aparecem questões pedindo o exceto, o incorreto, o que não é. Então, risquem isso sempre na hora de fazer um simulado para você treinar o dia da prova. É uma ideia agradabilíssima, agradável, maisíssima. Temos superlativo. Ele era um rapaz alto, alto, alto. Temos a intensificação pelo próprio adjetivo, uma repetição, é considerado. Saí de lá hipersatisfeito. Colocamos aqui um prefixo, né, que indica muito satisfeito. Almocei tremendamente bem. Qual é a pegadinha? Quem lê rápido acha que esse bem é adjetivo, mas olha só, almocei. Verbo intransitivo, almocei bem. Como? Tá? Advérbio de modo. Mas não foi só bem, foi muito bem, tremendamente bem. Então tem um outro advérbio de intensidade. Então, aqui não tem como ter superlativo ao adjetivo, porque não tem adjetivo na frase. D de dentista. Quantas vozes verbais? Marque VA para ativa, VP para passiva e VR para reflexiva. Vamos lá. Gato e rato feriram-se dolorosamente, tá? Quem é que se feriram? O gato e o rato. Sujeito. Quem é que foram feridos? O gato e o rato. Voz reflexiva. VR. Tá? Já tiramos aí duas alternativas. Ela olhou-me com muita doçura. Quem é que olhou? Ela, sujeito. Quem é que foi olhado? Eu, objeto direto. Quem olha? Ela, faz ação. Voz ativa. Não se fabricam mais produtos de grande durabilidade. Quem é que não são fabricados? Produtos. Sujeito. Não são fabricados, sofrem ação. VTD mais C seria passiva pronominal ou sintética, então voz passiva. VR, VA, VP, C de campeão. No período, se eu cometesse um crime, estaria reduzida toda a minha vida a essa miserável condição. Os verbos destacados estão respectivamente em. Aqui vocês precisam saber tempo e modo verbal. Dica, desinência dos verbos, cometesse. Sempre que eu tenho esse SSE, nós estamos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá aqui a conjunção comprovando. Então, já tiramos aí. Opa, olha que barbada, gente, muito fácil. Já tem a resposta com o primeiro verbo. Mas para conferir, estaria. Esse ria é a desinência modo temporal do futuro do pretérito do indicativo. A de azul. Conheçam as desinências verbais, que isso ajuda muito na conjugação. As águas são muitas e infindas. Assinale a alternativa em que o termo destacado tem a mesma classificação sintática da frase acima. Então, vamos lá.
As águas são muitas e infindas. O verbo ser é um verbo de ligação. Quem é que são muitas? As águas sujeitas. Sujeito, perdão. Como é um VL, muitas e infindas são características de água, tá? O infindas está marcado. Então, VL, predicativo do sujeito. Então, temos que achar qual adjetivo ou substantivo tem essa função. Esta terra, Senhor, parece-me que. Esta terra parece algo a mim. Então, vai funcionar aqui como sujeito, substantivo. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras. Tem o quê? Grandes barreiras, objeto direto. Nela, até agora, e no caso, né, barreiras está acompanhando o objeto, não é predicativo do sujeito. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro. Haja o quê? Ele é um verbo VTD porque é sem sujeito, objeto direto. Que nos parecia muito longa. Parecia VL, longa adjetivo, então predicativo do sujeito. D de dentista. Na oração, a dupla de policiais levou-os à sua unidade, que estava perto do incidente, onde ofereceu apoio às vítimas. Está correto afirmar que estão explícitos. Pronomes. Vamos conferir quais? A dupla de policiais levou-os. Levou eles, né? Representado pelos os, então é um pronome, pronome pessoal oblíquo. A sua unidade, possessivo. Se esse ficou feio. O qual estava, tá? O que aqui relativo. Perto do incidente, onde ofereceu, retoma o incidente, o local, né? Perto. Pronome relativo. Ofereceu apoio às vítimas. Então, temos 4 pronomes. Um pessoal oblíquo, um possessivo, 2 relativos. 2 pessoais não são, aqui falta o relativo, aqui falta o possessivo, né? Não temos interrogativo, A de azul, bonitos. Só conferir na frase. Não destacados de propósito para você encontrar quem são os pronomes e classificá-los. Marca a alternativa que contém a classificação incorreta do pronome em destaque. Eles estavam a caminho do hospital. Quem é que estavam eles? Posição de sujeito. Então, pronome pessoal do caso reto. Já temos aqui, ó, não é oblíquo, reto. Vamos conferir. De moléstias e de sua morte em sua rotina de trabalho. Sua possessivo. Um dos policiais, os quais realizaram. Quando eu troco o que por os quais, as quais, dependendo do substantivo, relativo. Ele realizou o caso reto. Gente, olha só, isso aqui não poderia errar, né? Sabendo que o ele é reto, é óbvio que eles também é, só é o plural, A de azul. Em que irei falar neste breve depoimento? O pronome que se encontra contraído no termo destacado, pode ter seu emprego justificado por, tá? Talvez a professora esqueceu aqui um trechinho antes, mas vamos responder para entender esse contraído, tá? Apontar a proximidade com o interlocutor, isso quem faz é pronome possessivo. Se referir a um futuro distante, não. Aí teríamos esta. Indicar o tempo presente, né? Isso quem faz é verbo. Retomar uma informação. Como é o pronome que, o que é relativo. Ele retoma algo que foi dito antes. Não temos aí o trechinho do antes, mas é essa a função do pronome. D de dentista. Considerando a norma culta da língua, assinale a alternativa correta quanto à regência nominal dos termos destacados. Tá? Então, queremos a correta. Nominal é em relação às preposições, em relação aos nomes, tá? As alunas, porque tenho simpatia, já estão aptas com o trabalho. Tenho simpatia por alguém, correto, mas apto a ou para. Então, esse com está errado. As informações às quais tive acesso a, correto, são relativas ao novo reitor, relativo a algo ou alguém. Nossa letra B, correta. Estou convencido de que as alunas premiadas terão notas coerentes para com o seu desempenho. Convencido de ou quem, coerentes para o seu desempenho, tá? Não tem esse para com. Os 2 estudantes demonstravam desprezos pelas futilidades, né? Por, não as. Então, poderia fazer a ligação aqui pelas. B de bonitos.
Marque a alternativa correta quanto ao grau do adjetivo destacado na frase abaixo. A alegria de Perpétua foi quase tamanho como a do pai. Gente, como é comparativo, tá? Então já tira superlativo. Do pai como a mãe. Eu vou dar a ideia de igualdade, A de azul. Comparativo de superioridade tem que ter o mais de que e o inferioridade menos que. Tanto quanto, como, igualdade, A de azul. Assinale a alternativa cujo plural do substantivo em destaque está correto. O evento reuniu capelões ou capelões, capelães? Vamos perceber. Os guardas marinha cumpriram corajosamente a missão. Temos aqui substantivo mais adjetivo que delimita esse substantivo, formando um substantivo composto. Há duas formas de fazer o plural, com apenas o substantivo no plural ou os dois elementos no plural. Então aqui está correto. Esta é uma bebida feita com limãozinhos. Qual é o detalhe do diminutivo no plural? Eu tiro o zinho, eu vou escrever limão no plural, limões. Tiro o S e coloco o zinho. Então o problema está aqui. Foram encontrados vários lança-chamas. Lançar é verbo, não vai para o plural, só o segundo elemento. Então B de bola, e aqui para vocês extra a ortografia correta. Capelãos, limõezinhos e lança-chamas. B de Brasileirão. Amigo, abraça tuas quedas e tira delas o conhecimento. Não te deixes abater. Verbos no imperativo. Sempre tem uma questão clássica dessa na EAR. Você precisa conhecer conjugação. Optando-se pela forma você em vez da forma tu. A alternativa que contém a correta conjugação verbal é aqui muito fácil, geralmente é o contrário, você recebe em terceira pessoa e passa para a segunda, porque precisa lembrar lá que o tu sai do indicativo menos o S. Mas agora é só colocar em terceira pessoa, bonitos. Tanto afirmativo como negativo, tá? Do você, que é a terceira pessoa do singular, sai do presente do subjuntivo. Então é só conjugar que eu abrace, que tu abraces, que ele abrace. Já tiramos duas alternativas. Que eu tire, que tu tires, que ele tire. Que eu deixe, que tu deixes, que ele deixe. Não se deixe abater. A de azul. Deste rio, todos os anos, trabalhadores retiram milhares de peixes para comercialização. Assinale a alternativa que ocorre a correta transformação da voz ativa para passiva. Então, primeira coisa que a gente vai achar. Quem é que retiram? Trabalhadores, sujeito. Retiram o quê? Milhares de peixes, objeto direto. Então, primeira parte é isso que tem que ser trocado. O restante vai manter igual em outra ordem. Então, milhares de peixes são retirados do rio. Ó, retiram está no presente. Então, eu já tenho a base aqui, ó. São retirados por quem? Pelos trabalhadores. Conferindo, trabalhadores têm retirado, mantém ativa. Trabalhadores retiram, manteve igual ativa. Todos os anos retiram milhares de peixes para os trabalhadores, manteve ativa, deixando o sujeito indeterminado. Tá? Mas as três alternativas aqui, voz ativa. A de azul. O objeto direto da ativa vira o sujeito paciente. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação da voz verbal. Tá? Então, agora a voz, para classificar e não transformar, queremos a incorreta. O público e o palestrante saudaram-se friamente. Verbo saudaram-se. Quem é que se saudaram? Público, palestrante, sujeito. Quem é que foram saudados? Eles mesmos, representado pelo seu objeto direto reflexivo. Então, a voz é reflexiva. Nesse caso, é recíproca, porque vocês têm plural. Um, né, saudou ao outro. O público presente havia aplaudido friamente o palestrante no início do evento. Diz que é passivo. Quem é que havia aplaudido? O público presente. Sujeito. É ele que faz a ação de aplaudir? Sim. Só tenho aqui tempo composto, mas está na voz ativa, bonitos. Vamos conferir. A saudação do palestrante foi friamente recebida pelo público. Quem é que foi recebida? Saudação, sujeito. Saudação do palestrante recebe alguém ou ela foi recebida? Foi recebida. Então, de fato, voz passiva analítica. O público presente tinha respondido friamente à saudação. De novo, tempo composto. Quem é que tinha respondido? O público. Faz ação verbal.
voz ativa. Então, de fato, é incorreta a B de Brasileirão. Apenas uma das frases abaixo está com a concordância verbal correta. Assinale-a. Talvez houvessem motivos, né? Haver no sentido de existir, ele é impessoal, então fica no singular. Foi encontrado um livro, 2 cadernos e um estojo. Quem é que foi encontrado? Um livro, 2 cadernos e um estojo. Vocês têm um sujeito composto. Só que qual é o cuidado? Esse sujeito composto, ele está posposto ao verbo, colocado depois. Então, há duas possibilidades. Concordar com o mais próximo, como foi feito, ou, deixa eu mudar a cor aqui, também poderia escrever foram encontrados, concordando com o sujeito inteiro. Então, a letra B está correta porque aqui eu tenho dupla concordância. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio compõem. 2 átomos e 1 de oxigênio. Tenho aqui sujeito composto anteposto ao verbo. Quando está anteposto, regra geral, plural. Tá? Essa possibilidade no singular é só posposto. Vai restar até a semana que vem apenas alguns poucos exemplares. Quem é que vai restar? Alguns poucos exemplares é o sujeito simples, regra geral, vão restar. Concorda com o sujeito. Então, a correta B de bola. Assinale a alternativa em que todos os termos destacados classificam-se como sujeito. Por onde passava ficava um fermento de desassossego. Os homens não reconheciam. Por onde passava? Quem passava? Ele ou ela. Tá? Sujeito oculto. Ficava um fermento de desassossego. Nós temos aqui um predicativo, verbo de ligação ficava, predicativos do sujeito. Então, os homens já está depois da vírgula. Os homens é sujeito de não reconheciam, tá? Mas um fermento não é sujeito, então não pode ser a resposta. O episódio da metrópole, apavorada pela penumbra, descreve bem a má reputação. Quem é que descreve? Está aqui o verbo. O episódio da metrópole. Nossa resposta. As rosas desabrocharam. Quem é que desabrocharam as rosas? É sujeito, mas tem mais elementos em negrito. Com a luz do céu, desabrochar é VI. Então, com a luz do céu e com o creme de Rugol são adjuntos adverbiais. É o modo, com o que. Olha, Marília, as flautas. Apesar de ser um nome, né, não é Marília que faz ação, ela recebe uma ordem. Marília que é vocativo. Então, de fato, B de Brasileirão. Assinale a alternativa em que o verbo auxiliar destacado nas locuções é também formador de tempo composto. Olha que importante, nós podemos formar locuções verbais com diferentes combinações de verbos auxiliares, tá? E 2 em especial formam a locução que será o tempo composto. É só você conhecer tempo composto, ter ou haver mais particípio. Então, a alternativa que tiver o ter ou o haver é a resposta. E aí, muito fácil, olha aqui, se a gente não tivesse feito verbo ter mais particípio do principal, A de azul. Verbo estar, começar e poderia apenas formam locuções, não tempo composto. A de azul, bonitos! Espero que vocês tenham se saído bem, né? Aproveitem quem quiser baixar o material para imprimir, pode fazer também o simulado em casa. E conta para mim aqui, gostou desse conteúdo? Quer receber mais simulados ou questões separadamente? Bora estudar!